Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Antes de passar a responder as perguntas, eu queria lembrar duas coisas. A primeira é que, evidentemente, uma das causas de toda estes vícios que eu mencionei na primeira parte da aula é o desejo de ter razão. Tá certo? Então você tem que aprender uma coisa: ter razão não importa. O que importa é você apreender a realidade. A realidade só pode ser apreendida como um sistema de tensões cruzadas. Você só pode, por exemplo, quando você vai desenhar um objeto no espaço, o que você vai? Você vai medi-lo em diferentes direções. E nessas diferentes direções, ele mostrará diferentes aspectos. E você mede numa direção, mede na outra. O desenhista faz com o lápis, né? Pega aqui o lápis e vai, mede assim, mede assado. Né? Então, esses diversos aspectos, eles se cruzam no objeto e vão então demarcando a sua espacialidade. Tá certo? É assim que se desenha e é assim que se apreende uma realidade também. Ou seja, você só consegue apreender alguma coisa da realidade quando você a vê por muitos aspectos contraditórios. Mas se você se apega logo à primeira opinião que você criou, você nunca vai chegar lá. Você vai ficar apenas com um substitutivo verbal persuasivo. Quer dizer, você diz uma frase, e essa frase, tão logo você consegue expressá-la, ela lhe parece persuasiva. Mas não é porque ela concorda com o objeto, é porque ela concorda com você. Ou seja, aí, no momento em que você emite esta frase, em que o outro concorda ou discorda, você está apenas no mundo dos intercâmbios humanos. Quer dizer, o objeto ficou de fora. E é justamente isso que nós temos que aprender a evitar, porque senão nós nunca vamos passar, vamos dizer, da mera ênfase retórica ou até erística para uma verdadeira dialética filosófica. Então, isso quer dizer, as opiniões para o cidadão comum, o cidadão que não tem uma educação superior, são verdadeiras joias que ele conserva porque elas exprimem para ele a sua identidade pessoal. Quer dizer, ele se reconhece nessas opiniões. E quando alguém as repete, diz uma coisa que concorda com ele, ele se sente reforçado na sua identidade. Então, nós precisamos nos acostumar, se nós queremos evoluir na vida intelectual, nós precisamos nos acostumar a não nos identificar com ideia nenhuma. Tá certo? Mas nos identificar, vamos dizer, com o centro da consciência, com o centro da inteligência, que apreende estas verdades e apreenderá outras e outras e outras e outras e outras e outras e outras sem parar. Ou seja, é preciso que a nossa identidade pessoal deixe de ter uma forma fixa e se transforme na identidade de uma força, de uma luminosidade. Está compreendendo? Quer dizer, em vez de você se identificar com um personagem específico, você tem que se identificar com o centro produtor dos seus personagens. Porque isto é o que vem de Deus. É ali que você vê a ação do Espírito Santo. Agora, se você se apega às várias formas, você é como um ator que se identificou tão bem com um papel que você não consegue representar os outros. Então você perde o seu emprego. Tá, né? Então, não acredite no primeiro papel que você representar, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. As opiniões são realmente como papéis que você representa, num certo momento. E é necessário que você deixe que elas venham e vão. Elas sumam, muitas vezes. Aos poucos, você verá, então, a realidade do objeto se perfilar diante de você, como que magicamente. Então, ali você, através de um processo mental, você transcendeu o meramente mental. Essa é uma certa passagem de nível, mas você precisa. É como, vamos dizer, o desenhista vai fazendo vários traços e de repente o que você vê ali não são traços, é o próprio objeto que está aparecendo ali.
É uma espécie de um salto que você dá. A partir de um certo momento, a coisa deixa de ser traços num papel e adquire uma certa espacialidade, uma tridimensionalidade. É nisso que a nossa mente tem que chegar para você ter a certeza de que você está lidando com coisas reais. E isso só se obtém através da representação do objeto por meio de muitas linhas cruzadas, contraditórias. Vocês lembram aquele exercício daquele rapaz, o Newton, como é? Eu esqueci o nome, Newton, não sei do que. Ribeiro? Que ele estava lendo ali a Metafísica de Aristóteles, então em cada linha ele começou a perceber um problema. Aí é que você está entendendo Aristóteles. Porque esse problema está lá mesmo. Você está entendendo? Veja, não existe nenhum problema filosófico que possa ser resolvido com uma frase. Então isso quer dizer que cada sentença filosófica, ela em si mesma, está te botando um abacaxi na mão. E é perceber essa problematicidade, essa tensão interna, é que é entender o livro de filosofia. Às vezes, se você chegar a uma conclusão, só vai chegar muito adiante. Uma das vantagens que nós temos hoje em relação aos primeiros filósofos é que nós temos toda uma história da filosofia documentada. Então isso quer dizer que nós temos um status questiones mais elaborado. O que é o status questiones? É a coleção dos aspectos contraditórios que foram sendo percebidos ao longo do tempo. Mas, se nós não tiramos proveito deste legado, então não adianta absolutamente nada. Quer dizer, nós temos que aprender a examinar uma coisa por muitos aspectos e chegar a muitas conclusões contraditórias e deixar que essas contradições fiquem, por exemplo, nos pressionando por dentro até que o próprio objeto marque a sua presença. Isso é que interessa, e não ter razão. Agora, se você se acostuma a querer ter razão em toda discussão de pequenas coisas, você está danificando o seu cérebro. Está compreendendo? Então, você tem que pensar também, assim, como vamos dizer, um grande esportista, um grande lutador, você não pode bater em qualquer um na rua, meu Deus do céu. Né? Você tá entendendo? Quer dizer, se você está armado, um lutador habilitado, em boxe, jiu-jitsu e tal, ele é uma arma ambulante, então ele não pode bater em qualquer pessoa. Isso quer dizer que se alguém xinga o sujeito, ele é o filho disso, tá? Ele tem que dizer sim senhor, sim senhor. Não porque seja covarde, mas porque ele tem consciência da sua superioridade, e nós temos que fazer exatamente a mesma coisa. Se vocês querem, mais tarde, lutar e vencer utilmente nas grandes questões públicas, abdiquem de ter razão nas questões particulares. Isso não tem importância, esqueça, perdoe sempre, 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 sempre. Você vai ver o bem que isso vai lhe fazer. Eu não estou dando isso assim como nome de educação, mas como é que diz? Como um procedimento vitamínico, tá entendendo? Isso libera uma força dentro de você.